Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor, neste Senhor que é o pão da vida. 17º domingo do tempo comum. Deste domingo, 17º até o domingo 21º, ou seja, 5 domingos, nós leremos e meditaremos os evangelhos que constam no capítulo 6 de São João, também chamado de Pão da Vida, que Jesus diz que é o pão da vida. Podíamos fazer a pergunta, por que o lecionário não traz a multiplicação dos pães segundo Marcos, como seria o mais coerente que já vem no processo da sequência dos textos? Primeiro, porque o texto de João é um texto completíssimo. Uma das melhores teologias sobre a Eucaristia encontra-se nesse texto. Segundo, que em nenhum momento leríamos esse texto de João, a não ser que encontrasse um momento dentro de um dos anos, A, B ou C, fora do tempo pascal. E como Marcos tem menos textos do que o necessário para ocupar todo o ano litúrgico, então este texto aparece agora para meditarmos. Mas começa a liturgia de hoje com um belíssimo texto tirado do livro de Reis. Naqueles dias, Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 42 a 44. Naqueles dias veio um homem de Baal-Salissa, trazendo em seu alforge para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra, 20 pães de cevada e trigo novo. Ou seja, a lei do Senhor Deus dizia, e diz até hoje, que as primícias deviam ser oferecidas a Deus. Os primogênitos, as frutas, tudo. Isso deveria ser uma oferta. Não é só uma oferta no sentido de uma oferenda porque a divindade vai comer, não. Não misture com isso. Mas a oferta é no sentido de gratidão. Tanto que Eliseu não fica com os pães. Eliseu manda distribuir aos pobres. Mas a pessoa que oferta em gratidão. Aí está o centro do dízimo. O dízimo é essa oferta de gratidão a Deus. Não porque eu vou devolver porque é dele. Não. Deus me concede graças em abundância. Mas o que eu levo a ele é porque eu confio nele e porque sei que esse Senhor faz por mim muito mais do que aquele pouco que eu posso ofertar. Mas essa oferta é uma oferta de gratidão e ela rende frutos. Ela prospera. Eliseu vai dizer ao homem: pegue os pães e distribua às pessoas que estão à frente do santuário. E o homem vai dizer a Eliseu: mas o que são 20 pães para 100 pessoas? E Eliseu vai dizer uma palavra belíssima: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. Eliseu está fincado na palavra de Deus. O homem de Baal-Salissa é um homem de fé que vem trazer as primícias. Ele ouve a palavra, acredita e vai. E faz como Eliseu diz e acontece. Faz como a palavra diz e a graça de Deus se manifesta. Aí está o centro fundante, aí está a base principal do texto. A fé na palavra e a confiança no Senhor. A fé neste Deus que nos faz esse convite de vida e esperança. Que nos faz esse convite novo. Que nos convida a darmos esse passo novo de vida e de esperança. A confiarmos nesta ação do Senhor em nosso meio. O homem de Baal-Salissa é para nós, na liturgia de hoje, o grande exemplo dessa confiança e dessa esperança no Senhor.
O evangelho de hoje, que faz um paralelo com esse texto, tirado do capítulo 6 de São João, versículos de 1 a 15, Jesus atravessa o mar da Galileia em Tiberíades e ali tem uma grande multidão. Jesus sobe ao monte com os seus discípulos e de lá ele ensina aquela multidão. E aí vem o foco fundante do texto. Verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus toma a iniciativa. Ele diz: como? De que forma faremos isso? De que modo será possível oferecer pão a todo esse povo? Como, Filipe, faremos isso? Como compraremos esse pão? O texto vai dizer que Jesus já sabia. Mas a fala de Jesus a Filipe e a cada um de nós é: será que realmente confiamos e acreditamos na palavra de Deus? Tanto que Filipe vai dizer a Jesus: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Ou seja, Filipe não é alguém que observa a palavra de Deus com atenção e muito menos compreendeu os sinais que Jesus vem realizando. Muito menos entendeu o projeto do Cristo, que é um projeto que se funda nessa palavra de Deus, que é o fundamento da nossa existência. Aí surge uma outra figura, André, que diz a Jesus: olha, aqui tem um menino que tem alguns pães e peixes. Mas diz André: o que é isso para tanta gente? Novamente, ele não conhece o texto de Reis, ele não ouviu a palavra de Deus e ele não confiou nessa palavra. Então ele não consegue achar que Deus pode fazer, confiar que a ação de Deus pode fazer aquela obra. E aí o que acontece? Ele se assusta diante desse fato. E aí Jesus vai mostrar-lhes. Mostrar-lhes o quê? Mostrar que a graça de Deus supera a incredulidade, a falta de confiança, a falta de esperança. Deus não deixa faltar aos seus. Pega aqueles pães, aqueles peixes, abençoa e manda que distribua ao povo. 5.000 homens, mais mulheres e crianças, etc. e tal. Aquilo tudo é distribuído pelos discípulos àquele povo. E restam ainda, versículos 12 e 13, Jesus vai dar a ordem para recolher tudo o que sobra e para que nada se perca. E recolhem 12 cestos dos que sobraram. Para mostrar a eles, primeiro, a graça de Deus não se joga de qualquer forma. Deus concedeu aquela graça daqueles pães se multiplicarem para alimentar o seu povo. E aquele povo precisa saber preservar essa graça, cuidar disso. A palavra de Deus, por exemplo, é uma graça na nossa vida. E nós precisamos saber cuidar dela com muito amor. Recolhe aquilo tudo. E os discípulos deveriam conseguir compreender. Olha o que o Senhor fez. Olha a graça que Deus derramou sobre nós. Mesmo modo que aconteceu lá no santuário com Eliseu com a oferta do homem de Balsalissa. Não compreendem isso. Vamos lá. Lembremos do verso 14. Vamos ler o verso 14. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens, agora o evangelista junta todo mundo, já não separa mais discípulos e multidão, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o
profeta. Lembram que lá atrás nós estávamos discutindo alguns domingos atrás? Este é o profeta. Quem é o profeta? Jesus, o profeta, com P maiúsculo. Aquele que deve vir ao mundo. Mas eles não reconheceram a ação de Deus. Eles queriam fazer Jesus rei. Eles não entenderam o verdadeiro sentido do Messias. Aquele que abre o caminho para o encontro do Senhor e não aquele que vem resolver os nossos problemas. Tantas e tantas vezes procuramos um Deus para resolver os nossos problemas, dar comida aos que têm fome, cuidar dos doentes, sarar aqui, arranjar emprego, cuidar lá. E a vida verdadeira? Será que nós oferecemos? Será que nós nos dispomos a isso? Ou isso deixa para segundo plano, né? O que a gente precisa é de agora. Não, meus irmãos. O que nós precisamos é tomar consciência, acreditar, ter fé e confiar na vida eterna, neste Deus que nos concede a vida em plenitude. Por isso que o Cristo é o pão da vida, e não só o pão que alimenta a barriga e enche o estômago. Ele é um pão que nos dá a vida plena. Ele quer mostrar muito mais do que somente uma ação social messiânica, uma ação milagrosa. Ele quer mostrar essa graça de Deus que é abundante nas nossas vidas. Aquele povo também, lá com Eliseu, comeu os pães e se fartaram. Mas o homem de Balsalissa percebeu: a graça de Deus não falta. Aí está o centro, aí está a fé, aí está o fundamento da nossa fé. Confiar no Senhor, Ele é a nossa esperança. O povo via o maná cair no deserto e louvou e engrandeceu a Deus. Passado um mês cansaram daquilo. Muitas vezes nós cansamos das nossas vidas, de acolhermos a graça de Deus e não conseguimos abrir o nosso coração. Não conseguimos perceber a ação desse Deus que vem ao nosso encontro. Por isso a liturgia de hoje nos faz um grande convite. Segunda leitura, tirada de Efésios 4, de 1 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, a qual todos fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E é nele que nós temos que colocar a nossa esperança, a nossa confiança. Esse Senhor que caminha conosco e que nos aponta cada vez mais sinais de vida e de esperança, sinais de confiança. É no Senhor que deve estar a nossa esperança. E a partir dele precisamos ser sinais de vida para tantos irmãos e irmãs que precisam de um bom testemunho nesse mundo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.